Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e até em cima desse assunto, se liga só, Vamp, Pilhado, Vanderlei, Piperno, apesar das sinalizações positivas por boa parte da imprensa, dos atletas, ex-atletas, uma das principais peças da conquista do Penta em 2002, Rivaldo, se mostrou contrário a um técnico de fora comandando a seleção e chegou a criticar essa opção com treinadores ditos por ele como capacitados para comandar o Brasil. Casos de Rogério Ceni, Fernando Diniz, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Essas são as sugestões do Rivaldo, Penta campeão em 2002 para a seleção brasileira. Rogério Ceni, Fernando Diniz, Renato Gaúcho, Dorival Júnior. Nós temos até a publicação que ele fez no Instagram. Tá aí, ó. Abre aspas para o Rivaldo. Eu não concordo e acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitado a contratação de um treinador estrangeiro para a nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados de assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Trazer treinador estrangeiro não é certeza que seremos campeões mundiais. Até porque, se fosse certeza, acredito que o treinador estrangeiro gostaria de ser campeão mundial pelo seu país e alegrar a sua nação, que com certeza a sua seleção precisa mais do que o Brasil, porque apenas nós somos Penta. Os estrangeiros, sem dúvida, são muito bons treinadores também, mas a seleção é nossa, da nação, e tem que ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro correndo nas veias. O mais importante são os jogadores, temos que ajudá-los, encorajar e dar confiança, porque temos uma bela geração a caminho e uma base com experiência com a amarelinha. Copa do Mundo é um torneio curto e se ganha ou se perde em pequenos detalhes, e isso vai continuar sempre para qualquer seleção com qualquer treinador. Esta é apenas a minha humilde opinião, fecha aspas, Rivaldo. E aí, velho Vamp, você concorda com o Rivaldo? Ele já se manifestou, né, contra os técnicos estrangeiros na seleção brasileira. É assim, né? Essa é a opinião de... que o Brasil perdeu. Antes de o Brasil perder, de sair da Copa, já se tinha ciência de que o Tite não ia ficar, né, professor? Talvez se ganhasse, é aquele clamor popular, foi campeão, não sai, fica aqui, não vai melhorar, vai aumentar mais ainda. Pode mudar de ideia. E aqui também conta, né? Patrocinadores, tudo. Então, essas opiniões aí de grandes jogadores, Rivaldo o melhor do mundo, Ronaldo 3 vezes o melhor do mundo. Ronaldinho Gaúcho não, Ronaldinho Gaúcho sabe bastante de tudo. Esse não quer participar de nada, já teve os problemas dele, tá longe de tudo. Nem apareceu na Copa, não viu o Ronaldinho em nada. Também tem que cantar pra ele, sim. Mas cantar bem, senão ele não vai. Opiniões, Pedro, eu tenho a minha. A minha vocês sabem o que é. O pior que for pra lá, pra mim tá bom. Eu sou bem sincero, quanto mais ruim vocês botarem de lá, quanto mais ficar nessa aí. A seleção brasileira, eu sempre penso assim, a seleção brasileira foi feita pros melhores. A seleção brasileira não é pro treinador construir para ele o que ele pensa, a forma de jogar. É com jogadores que ele vai analisar que tem no mundo, que está no melhor momento e condições ideais para fazer o esquema. Quando você tem um bom jogador ruim, aí você tem que fazer o quê? Um esquema com um monte de zagueiro, você não tem atacante, eu vou me defender. Quando você tem opções boas de meio campo, ataque, tudo, eu sempre penso, isso aí é a opinião do Rivaldo, que é o contrário do Ronaldo, que eu participei de uma seleção e tive a oportunidade de ser campeão com os dois juntos. Aí o Roberto Carlos daqui a pouco dá um pitaco, daqui a pouco o Romário dá outro, o Bebeto dá outro. Então tá tudo na fumaça. E eu tô pensando em terminar a Copa, eu curti o meu Natal, pegar aquilo que a Jovem Pan deu aqui pra nós, professor. Tá guardadinho. Ô Tico, vou tomar até seu champanhe, já que você vai pros Estados Unidos, vai sobrar mais comida pra minha galera lá na Vila Maria. A turma é grande. E já estão ligando, já fiz 3 piques hoje. De ajuda pra família, né? Estou me livrando Natal. Não tô preocupado que vai subir a seleção pro ano que vem, clima de Natal. Hoje, se o trabalho de pai de noite der certo, tá dando tudo certo, ó. A Alemanha não igualou, Brasil fora, e só falta o Messi cair fora pra minha música continuar na parada. Então, meu trabalho tá tudo certo, Sal Grosso cantou bonito, as velas dobradas. Eu tô preocupado que vai assumir agora. Eles que escolham certo, porque se escolher o cara errado, de novo, vamos continuar. E meus eventos foram tudo filantrópicos. Beneficentes. Os piques que foi feito hoje foi com o salário da Jovem Pan. Aí caiu um aluguelzinho lá, pá. Aí a gente consertou. Já tem o Natal dos funcionários lá em Nazaré. O caseiro de casa tá feliz. A empregada da mamãe também tá muito feliz, que cuida da minha mãe. Minha irmã tá sorridente, Tico. Já foi o dela também.
Que coisa linda. Tá indo. Os trabalhos todos filantrópicos. O meu kit de Natal é seu, irmão. É o meu presente de Natal. Pode pegar o champanhe, pode pegar o panetone, pode pegar aí o peru. O peru. Pega tudo aí, ó. Chesney, né? Quiser, porque você é meu irmão. Pode dar pro pessoal da Vila Maria, mano. Sester. Aí, ó, semana de Natal não tá aquele clima do Papai Noel. Jingle Bell. Acabou o papel. Não faz mal. Ai, eu tô falando sério, Piperno. Pra que essa pressa toda? Vai com calma. Opiniões. Aí, eu tô vendo aqui, professor, sabe que eu fico no ninho. Esse dia eu tô no ninho, focado no ninho mesmo, que é final de ano. Papai Noel fazendo as contas, porque tem 13º, tem família, apareceu um monte essa semana. Aí sabe o que eu fico, Tico? Pensando lá, olhando os programas, aí já tem gente sentando a ripa do Ronaldo. Presidente de clube, dono de clube não pode estar dando opinião de que vai ser o treinador, quer ser diretor da seleção. Ele é presidente e dono do Cruzeiro, né? Aí outro falou, outro tá lá fora, não sei o quê, o Kaká falou mal do Ronaldo, o inglês tá ruim, eu só fico observando. Mas eu tô querendo curtir o Natal. Você tava gordo. Ô, Vamp, eu acho que o Rivaldo tá nitidamente no teu bonde, né? Ele não quer que a seleção ganhe, aí ele quer que contrate aí treinador brasileiro, deixa os brasileiros, que aí o pessoal do Penta vai continuar sendo o último campeão por anos e anos. E eles não mexam comigo. Se mexer, eu tenho tudo aqui printado, viu? Que foi que depois que falou, acabou o sonho, eu tenho tudo aqui. O Roberto Carlos estava com você. Não mexa comigo que eu tenho o poder de fogo da Jovem Pan, hein? E agora é rádio e TV em todas as plataformas. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Os 23, tá tudo aqui, ó. Eu vi as vibrações. Não mexe com o Vamp. Deixa eu curtir meu Natal no meu ninho em paz. É programa de informação. De informação, mas ainda a batata tá assando. Eu não posso jogar mais lenha na fogueira, que senão incendeu o Natal de todo mundo. E você foi numa barca boa aí com os Pentas. Eu já falo há 4 anos, né, professor? 4 anos que eu vou falando, né? 4 anos que eu falo. Eu não falo agora, não. Eu já falo há 4 anos. Não vai ganhar. Todo mundo sabe, o país todo sabe. Eu saio na rua, aí, Vampeta, pô, bem que você falou, eu digo, eu não falei nada. É uma opinião minha contra 220 milhões de brasileiros. Se eu tenho um parente na Croácia, que a sede dos croatas é aqui no Belenzinho. Que, por sinal, se a direção liberar aqui, estarei hoje lá com eles, torcendo contra a Argentina. Se eu conseguir a liberação, ainda vai sobrar um negócio filantrópico. E você foi numa barca boa com os Pentas. Tava um clima de descontração lá, né, Vamp? Você viu? Quando o Brasil fazia o gol, a Câmara ia nele lá, estavam tudo felizes, né? Não vê não quando sai a gol do Brasil? Essa é uma outra Isso aqui barca. Tá me apertando, produção. Pô, tá demais, deixa eu à vontade. Já fica melhor, pô. O cara fica mandando apertar aqui. Pô, já basta essas camisas que parecem motorista de ônibus, nada contra os motoristas de ônibus. Nada contra os motoristas de ônibus, são tudo parceiro. Mas eu tô bem à vontade, tipo, o final de ano tá perfeito. 1-0 o gol do Moura e caiu o ano perfeito. E você concorda com o Rivaldo, Pilhado? Não. Claro que eu não concordo. Eu já tô achando que o Rivaldo tá no bonde do Vampeta. Rivaldo, pô, é ídolo. Eu costumo dizer que eu achei que ele foi o craque da seleção brasileira naquela Copa de 2002. Eu acho ele o principal jogador daquela Copa de 2002. Sou fã demais. Agora, não tem cabimento nenhum que ele falou ali. É um desrespeito com os treinadores brasileiros. Não. É uma conscientização de que os treinadores brasileiros hoje são piores do que os estrangeiros. Eles que corram atrás, eles que tentem evoluir. Os treinadores brasileiros ficaram no meio do caminho. Pararam de estudar, pararam de evoluir, pararam de crescer taticamente e até mesmo com questão de resultado. E os estrangeiros atropelaram, passaram o carro. Essa é a verdade. Se a gente for lembrar dos treinadores vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos, você tem aí Jorge Jesus e Abel Ferreira, e brasileiros você tem o Cuca pelo Atlético Mineiro e agora o Dorival Júnior pelo Flamengo. Agora, se você comparar os trabalhos do Abel Ferreira e do Jorge Jesus
com o trabalho do Cuca e do Dorival, eu acho o trabalho do Abel Ferreira e o trabalho do Jorge Jesus muito melhores do que os trabalhos do Cuca e do Dorival Júnior. Até pela forma de jogar futebol, até por terem conseguido manter, né, a qualidade do elenco por mais de um ano, por mais de uma competição, e a forma como eles jogaram futebol, a forma como eles transformaram elencos. O Abel Ferreira é nítido, o Piperno sempre fala nisso, como ele foi responsável pela evolução de vários jogadores do Palmeiras, vários, inclusive o Veiga, o Zé Rafael, o Rony, jogadores que cresceram muito com o Abel Ferreira. O Jorge Jesus nem precisa se falar o que ele fez no Flamengo. Então, eu não acho que é falta de respeito não é nenhuma falta de respeito você colocar treinador estrangeiro. Pelo contrário, é para os treinadores brasileiros perceberem, vocês estão muito atrás. Chegou a hora de evoluir, chegou a hora de tentar revolucionar o futebol brasileiro, porque os estrangeiros estão muito na frente. E outra, se for falta de respeito colocar um treinador estrangeiro na seleção brasileira, me desculpa, é falta de respeito colocar treinador estrangeiro nos clubes brasileiros. E como eu lembrei aqui no programa, se eu não me engano, anteontem, são 10 treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. 10. A maior parte deles portugueses no futebol brasileiro. Ainda tem o Pesolano, uruguaio, tem o Vojvoda argentino. Então, é um discurso do Rivaldo que, me desculpa, para mim é porque ele está no bonde do Vampeta, ele quer que a seleção se lasque por anos e anos para ele continuar sendo o último camisa 10 campeão do mundo pela seleção brasileira, ser a última geração campeã do mundo pela seleção brasileira, porque, me desculpa, eu não tenho otimismo nenhum com um treinador brasileiro nessa seleção brasileira. O nome mais falado, Fernando Diniz. Eu não acho que os jogadores da seleção brasileira, no patamar que estão, muitos deles, respeitam o trabalho do Fernando Diniz. Não mesmo. Eu acho que vai chegar um Fernando Diniz para trabalhar com esses caras, eles vão falar, lá vem o cara, como eles dizem, né? O juvenil, porque o Fernando Diniz é um treinador juvenil, não ganhou nada ainda, não teve nenhum trabalho de grande repercussão ainda, o do São Paulo foi o melhor deles, mas ele acabou caindo depois que ele ficou algumas rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Já um Ancelotti, já um próprio Abel Ferreira, que é multicampeão no futebol brasileiro, um Jorge Jesus, pela dimensão que ele teve em 2019, eu acho que esses caras veriam com mais respeito. Então, sobre essa postagem do Rivaldo, eu discordo completamente. Para mim, ele está errado. Para mim, os treinadores brasileiros não têm o mesmo nível dos estrangeiros, como ele falou, longe disso. E eu acho também que está longe de ser uma falta de respeito você colocar um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Falta de respeito é com o torcedor. A gente fica vendo um vexame atrás do outro em Copa do Mundo. Torcedor pagando caro, vindo para uma Copa do Mundo, pagando caro em hotel, pagando caro em passagem, pagando caro em ingresso, para ver um jogo pior do que o outro e ver a seleção brasileira sendo eliminada por duas seleções que não existem no cenário do futebol mundial, que nunca ganharam nada no cenário do futebol mundial. Isso, para mim, é falta de respeito. É falta de respeito com o torcedor, o que está acontecendo com a seleção brasileira. Break. Primeiro que eu quero que a seleção brasileira se lasque no caralho, nada disso. Peraí, que a seleção brasileira se lasque. Foi muito bem, me deu lá o champanhe. Ele sempre se perde alguma coisa, professor. Ele começa bem, depois ele se perde. Me deu champanhe, me deu lá o panetone, me deu tudo, depois fala, o Vampeta quer que o brasileiro, seleção se lasque, o país se lasque. Não é nada disso. Não é nada disso. Copa do Mundo é uma coisa, se estiver jogando bem, a conduta legal, ainda assim vai ser difícil de eu ter aquela força mesmo, né? Ainda assim vai ser difícil. Mas não é nada disso. Eu acho que eu tô falando que é Natal, tem um pouco de calma, Ano Novo. Escolha a opção certa, e que essa opção certa escolha os melhores no seu momento para a seleção. Quando eu falo que a seleção não é do treinador, quando eu falo isso, porque ao longo desses 4 anos, o Dudu poderia ter uma oportunidade como o melhor jogador da América, o melhor jogador do Palmeiras, do Brasil. O Scarpa poderia ter oportunidade. O Luan lá atrás foi o melhor jogador das Américas. Eu conto alguns jogadores, professor, que viveu grandes momentos. Não é dizer assim que tem que ir para a Copa. Para a gente ver. Você não pode estar. Eu sempre falo mesmo, você não pode estar com um cara que está conduzindo Flamengo e Palmeiras a 11 títulos aí, ganhando tudo. E esses caras não têm oportunidade porque o cara joga no Aston Villa, porque o cara defende o Heerenveen da Holanda, porque joga na Europa entre os melhores. Então continua. Jogam na Europa, feito os mais difíceis.
e cada 4 anos, batata. Não vai nem para semifinal. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto especial Copa do Mundo para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, então quer dizer que o Vamp não quer que a seleção se lasque. Não, pô, aí é uma mentira. Se lasque não, mas assim, na Copa que se exploda... Não, é brincadeira, é brincadeira. Não, assim, mas falando sério, assim, a seleção, eu acho até que a gente tem um leque, não é uma seleção qualquer. É uma grife, a seleção brasileira. Claro que sim. Vocês concordam? Pô, então você tem jogadores, ó, primeiro um país de 220, 230 milhões, que é o país do futebol, todo mundo joga. Hoje, tudo bem, acabou os terrão, porque os terrenos estão tudo valorizados, é campo sintético, não sei. Mas você tem Premier League, você tem jogadores bacanas espalhados no mundo todo, coisa que o Uruguai não pode ter isso pelo tamanho do país, que uma Bélgica está aí com dificuldade agora para renovar esse plantel. Nós não. Eu tô olhando ali, eu tava olhando ali, ó. Thiago Silva, Daniel Alves, Fred, pelas 2 Copas que fez. O Danilo já tá um pouco mais velho. São poucos dos 26, viu? Vai sobrar uns 17 ali de qualidade que pode ser utilizado, mas não com o outro. A perguntinha aqui, eu sempre aproveito o Vampeta, o Piperno, o Asmar, o Pedro, para perguntar, né? Porque perguntar não machuca, né? Se você considerar, por exemplo, o Palmeiras um bom time e o Flamengo também um bom time, né? São os dois que estão aí sobre a mesa. Se esses times fizerem 2 treinos por mês, 2 treinos por mês, só 2 treinos por mês, eles serão eficientes e tal? O que vocês pensam sobre isso? E aí, claro que vocês entenderam a pergunta. Quer dizer, a seleção faz 2 treinos por mês. Quando faz? Né? Então, vai para uma competição curta. É por isso que a gente, pelo menos eu prego, que no momento em que você vai se aproximando, já que é inevitável a eliminatória, esse negócio todo, você vai se aproximando da Copa do Mundo, do momento final, você tem que levar aqueles que estão bem, mesmo que estiveram bem com você ao longo da caminhada. Mas é inevitável. Se eles continuaram bem, ótimo, eles estão lá. Outros que estiverem bem naquele, pelo menos 3 ou 4 que estiverem vivendo um ótimo momento, esses caras têm que estar no avião. Eu acho isso, é só uma tese, né? Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, porque senão os jogadores que chegam, nós estamos, o Gabigol, por exemplo. Gabigol terminou esse momento aí no palco principal do futebol brasileiro. Poderia ter o bumbum de lá. 26? Lógico que poderia. É isso. Ó, o Vampeta já vai responder, o Piperno, o Pilhado. A gente está voltando agora na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil pela rede Jovem Pan News. Agora sim, estamos de volta à Rádio Jovem Pan com o bate-pronto especial Copa do Mundo. E aí, Vampeta, Piperno, Pilhado, a pergunta aqui do Vanderlei. Essa pergunta, professor, é muito correta, porque eu até brinco aqui com vocês, né, que foram 4 treinadores nas eliminatórias para 2002, Luxemburgo, Canjinho, Leão e Filipão. O Brasil nunca ficou de fora de Copa do Mundo nenhuma, né, ou por garantia como última campeã, ou pelas próprias eliminatórias. Tudo nunca ficou. Campanha eliminatórias, com o Tite foi, né, 2 eliminatórias perfeitas. Ele entra no jogo contra o Equador, tomando que o Brasil não ganhava, e mete 3-0 lá em Quito. Só que é o seguinte, é um momento... Eu brinco muito assim, que tinha aquela música na época, aquele programa Cacete e Planeta, né? Eu canto aqui, né? Essa família é muito unida, que também não joga nada, por qualquer convocação. Abraça até o Filipão. Qualquer um que fazia o gol 5-0, 6-0, todo mundo correndo o Filipão e abraçava. Agora, se fosse para montar por panela, se o Filipão não fosse treinador da seleção, montasse por panela, e a metade do time do Palmeiras que tinha condições de estar lá. O César Sampaio poderia ter ido à Copa de 2002, né? O Rogério viveu um grande momento. Rogério, o pessoal briga que é o Rogério Pedalado, viveu um grande momento. O Alex poderia ter ido àquela Copa. O Filipão levou 5 jogadores que tinham atuado no Corinthians, necessariamente não era do Corinthians, eu ainda fazia parte do Corinthians. O Edilson foi pelo Cruzeiro, o Luizão pelo Grêmio, o Ricardinho já tinha assinado o contrato às escondidas com o São Paulo, ninguém sabia. Quer dizer, quem está num momento bom, vamos levar. Ficou aí da briga entre Romário e Ronaldo lesionado.
por um ato de disciplina do Romário, não foi, ele optou pelo Romário. Então foi aquele momento. Daquela semifinal que você jogou Palmeiras e Corinthians em 2000, 8 estavam na seleção campeã do mundo. Então poderia olhar com outros olhos. A gente até fala assim, até eu acho, ó, na minha posição, o cara mais inteligente que eu já marquei é o Alex. Não jogou uma Copa do Mundo e poderia ter ido com o Filipão. Quem leva o Filipão à seleção brasileira é o Palmeiras. É o Palmeiras que o leva. É a mesma coisa, ele fala assim, o Tite é o treinador mais próximo dos brasileiros para chegar na Europa. O Tite chega à seleção, gente, pelo amor de Deus, porque fez um trabalho bom no Corinthians e aqui no Brasil. O Tite nunca dirigiu seleção nenhuma europeia. Então não podia ser para dirigir jogadores europeus que jogam na Europa, são brasileiros, então só o treinador que está lá fora para ver. Mas eu pego um avião e vou para lá assistir os caras, vou ver. Eu ligo para o Ancelotti, eu ligo para nada disso. Não é isso, professor, que eu estou falando. Não é isso. Porque para dirigir esses treinadores, então para dirigir esses caras que jogam na Europa tem que ser um treinador europeu, porque está mais próximo. Porque eu daqui vai viajar. O César Sampaio, o Fábio, eu trabalhei com o Fábio lá no Vitória, não sei quantos mil anos atrás, lá o Fábio Mancildian lá, trabalhei com ele no Corinthians. O César Sampaio, quer dizer, eu fui lá no México, vi o Daniel Alves, achei que faltava força e caminhamos lá pro Barcelona. Aí a gente tá do lado de cá, jogou. Isso é papo pra boi dormir, pô. Papo pra boi dormir, pô. O Piperno, até em cima dessa pergunta do Vanderlei e essas sugestões também do Rivaldo, Fernando Diniz, Rogério Ceni, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Piperno. Olha, aí falou o corporativismo Futebol Clube. O Rivaldo, como todo mundo no Brasil tem direito, tem total direito de expressar a opinião dele e a gente tem o direito de discordar. Aliás, o Rivaldo está tão errado em relação a isso que os principais clubes do Brasil já vão por um outro caminho. Eles vão procurar profissionais fora do país. Não é à toa que 10 dos 20 clubes da Série A já optaram por técnicos estrangeiros. E daqui um ano, 2, esse percentual só tende a aumentar. E os dois grandões, Palmeiras e Flamengo, só aceitam a mão de obra nacional como solução emergencial. Para início de temporada, eles vão lá fora buscar. Qual é o ponto principal? Que lá em Nogueirópolis eu faria. Já disse aqui, contratar um diretor técnico top de linha. Top de linha. Já que eu peguei o nome do Ancelotti porque foi o último que apareceu nas páginas aí, certo? Mas esse é um top de linha. Esse é top de linha mesmo, né? Não tem mais lugar na casa dele para colocar troféus e homenagens, dirigiu grandes jogadores, aqueles que ele não dirigiu até agora, ele conhece de perto, tem uma visão global. Se esse cara, que é a CBF, tem uma grana pesada lá, fosse contratado, acho que não vai mais, né? Mas se fosse contratado como diretor técnico, esse cara poderia indicar um treinador. Esse cara poderia... Quem usou... Acho que o Mauro César usou, um de nossos companheiros usou. Olha, vamos pescar um nome aí. Esse cara... Não descobriram o Abel Ferreira? Ou alguém vai erguer o nariz aqui e dizer eu sempre soube que lá estava um gênio. Não é verdade. Certo? Foram buscar o cara na Grécia e o cara acertou. É isso. Então, ou então ele vai trazer um cara também top de linha para trabalhar com ele. Mas o chefe do técnico da seleção brasileira, como diria Nilson César, 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeão, tem que ser um cara estrelado. Não pode ser qualquer um. E o técnico da seleção brasileira tem que ser um cara que seja respeitado pelas nossas grandes estrelas ou pequenas estrelas. É isso. Então, se quiserem revolucionar, o Asmar usou a palavra e o nosso Piperno hoje já aqui, vamos revolucionar esse negócio aí, só dessa forma. Se quiser revolucionar, é assim. Se não quiser, é mais do mesmo e vamos todos, tomara que dê certo e que seja feliz, é isso. Essa é a hora de falar alguma coisa.